Eu queria convidar vocês para abrir em 1 João. Deus, abrimos a palavra, encontramos a palavra, primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos começar a leitura no versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém? Até aqui. Senhor Jesus, nosso Deus, queremos, ó Pai, te dar graça nessa manhã, pela tua presença, pela manifestação do teu Espírito, pela tua glória neste lugar, ó Deus, que tem nos enchido, Pai, da tua santa palavra, ó Deus, desde a abertura desse culto. Limpa, Senhor Jesus, o nosso coração. Transforma, Senhor, a nossa mente, a nossa forma de pensar, de olhar, de viver a vida e de esperar, ó Deus, pela grandeza do Senhor. Nos faz, Senhor Jesus, novos, como a tua palavra nos diz. Filhos, Santo Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me tem dado de trazer a palavra do Senhor e compartilhar teu conhecimento e a tua sabedoria. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus, e me usa como instrumento do Senhor. Amém? Glória a Deus, pode sentar-se. É interessante, a gente pensar que diante de tudo o que nós já cantamos aqui hoje, já ouvimos, da ministração, do louvor, da palavra do pastor, nós não enxergamos a nossa cegueira. Nós não enxergamos o quanto nós precisamos ser transformados todos os dias. Irmãos, eu não peco, eu não mato, não roubo, não fumo, eu não bebo, eu não saio para balada, eu não faço isso, não faço aquilo, eu faço nada. Tá, legal, nós não estamos falando do exterior, agora nós estamos falando do interior. É a palavra de Deus que fala para nós que Jesus ainda não se manifestou por completo daquilo que Ele é e aquilo que nós seremos junto dele, se permanecemos nele, é claro, Ele é luz, Ele é santo, Ele é puro. E Ele espera de nós que sejamos puros e santos. Como é ser santo? Se não buscar a simplicidade, Como é ser puro? Se não simplesmente buscar
viver aquilo que o Senhor fala. Eu fico pensando que, né, o ser humano ele foi criado à semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e foi criado um pouco menor do que os anjos, e de maneira explícita foi tirado as asas do homem, né, do ser humano. Eu creio que se tivéssemos asas, uma seria simplicidade e a outra seria pureza. Porque os puros verão a Deus. O Senhor, Ele diz para nós na sua palavra que Ele espera que as obras das nossas mãos sejam limpas. Sejam, né, dedicadas a Ele, totalmente a Ele. E não tem como a nossa obra, a obra das nossas mãos, ser limpas se não formos puros de coração. E não tem como ser puro de coração se não olharmos para Deus com humildade. A simplicidade da humildade. Porque somos, né? Fala a verdade, a gente é orgulhoso. A gente se orgulha, né? Da nossa profissão, a gente se orgulha da nossa família, da nossa condição social, a gente se orgulha, né, do trabalho que a gente tem, do círculo social que a gente vive, e por aí vai, da casa, do carro, etc, etc, né? A gente se orgulha com muita facilidade de tudo aquilo que nos cerca no exterior. Esse orgulho nós não temos muitas vezes do nosso interior. Porque temos pensamentos maldosos, temos sentimentos ruins, desejamos muitas coisas que não são legais, nem para nós mesmos e nem para os outros. E eu falo isso, né, como ser humano que sou, porque o Senhor, Ele conhece, né, a nossa natureza caída, Ele conhece, né, o nosso ser, a nossa família, o nosso crescimento, Ele conhece tudo em nós, Ele sabe que nós fomos criados, educados, constituídos como seres caídos, negativos de natureza, que têm capacidade de se amaldiçoar. É sério, nós temos capacidade de amaldiçoar a nós mesmos. Com palavras, muitas vezes, e com ações também. Como nós já ouvimos aqui. E é isso que o Senhor quer nos trazer nessa manhã, para que sejamos realmente transformados. Né? Porque quando nós somos transformados por dentro, paramos, né, de pensar que não vai dar certo, paramos de pensar que a gente não é capaz, parar de pensar que a gente não tem a oportunidade, parar de pensar que a gente é infeliz, que eu poderia ter alguma outra coisa a mais para ser completo. Quando a gente para de pensar, né, no negativo que tem, né, nos levado para baixo e passa a pensar naquele que é superior a nós, primeiro, nós não precisamos de muitas outras coisas externas, como já foi falado aqui hoje. Nós não precisamos de muitas coisas externas, porque quando a gente entende a superioridade, a grandeza de Deus, o resto, tudo aqui embaixo, passa a ser inferior a Deus. E se eu realmente desejo Deus, eu vejo que Deus está acima de todas essas coisas. Então o meu coração se alegra.
se satisfaz, preenche, contenta-se. O meu coração contenta-se com a presença de Deus, independente da circunstância. É Paulo, né, nosso amigo, que escreveu, né? Estou contente de toda forma, sei estar contente de todas as formas. E olha que ele, né, passou um bocado de tribulação, hein, gente? Preso, um monte. Apanhando, um monte. Né? Naufragando, algumas. Né? E tantas outras coisas. É impressionante, mas até picado por cobra ele foi. Não fez mal para ele. Porque ele sabia estar contente em qualquer situação. Nós vivemos muito pelos sentimentos. Vivemos, nós damos muita vazão, sim, ao que nós estamos sentindo, ao que nós estamos achando que é justo ou injusto com a nossa pessoa externa. Mas a partir do momento em que eu entendo que a grandeza de Deus, né, já me tornou justo lá dentro, já me tornou limpo pela sua luz, pela sua presença, eu vou buscar em todo tempo me limpar cada vez mais, transformar cada vez mais, e é um exercício, não é mágica, não é, eu ouvi a palavra no culto e pronto, já aconteceu. Não é assim que funcionam as coisas. É um exercício. É um exercício e é difícil. É difícil. Se eu falar que é fácil, estou mentindo. Porque é difícil. Buscar o pensamento de Deus é difícil. Por quê? Porque ele é alto. E eu, né, estou no baixo. Então é um exercício. Essa busca é um exercício. E é por isso que ele deixou registrada a sua palavra, para que nós pudéssemos, né, nos apoiar nos pensamentos dele. Porque a palavra de Deus é o pensamento de Deus. E ele nos deixa a sua palavra escrita para nós nos apoiarmos nela. E quando nós entendemos realmente, né, o que significa esse propósito de Deus para a nossa vida, de sermos simples, puros, limpos, vai ser tão fácil de amar o nosso próximo. Vai ser tão fácil de andar por esse mundo, por essa terra, em contentamento, felizes. Sabe aquela alegria do Espírito? É um privilégio muito grande, a alegria do Senhor. Mas a alegria do Senhor consegue aquele que alcançou, né? Já um nível mais alto um pouco da pureza do seu coração. Porque os puros verão a Deus. E quando a gente olha e enxerga Deus na nossa vida, cuidando de cada detalhe, nos impulsionando para frente, nos fazendo, né, levantar, nos chamando para a vida do Espírito, nos dá contentamento, nos dá alegria. E é essa alegria que nos impulsiona, que nos chama, né, que nos faz levantar, seja para que obra for.
seja para qual propósito for. Eu nunca imaginei que Deus tinha para a minha vida estar aqui hoje. Eu nunca me vi fazendo isso. Só Deus sabe a dificuldade que eu tenho, né, que eu tinha de estar aqui. E ainda tenho dificuldade, porque, né, falaram para mim que eu preciso aparecer mais no Instagram, mais na rede social. Só Deus sabe o quanto é difícil. Mas isso não vai me parar. Isso não vai me impedir. Isso vai me impulsionar. Porque eu sei que passar, né, transpor aquilo que é difícil para mim, é o Senhor, né, me fazendo crescer, é o Senhor me fazendo mudar os meus pensamentos, abrir os meus pensamentos, abrir as oportunidades para a minha vida, abrir os caminhos para Ele passar. Oh, glória! Aleluia! É maravilhoso nós podemos pensar, né? Que o Senhor já preparou caminhos mais altos para nós. Quando Ele veio em carne e pela sua cruz, Ele tirou de nós, né, o pecado que nos impedia de nos chegarmos a Ele, tirou de nós as dores que carregamos por conta das enfermidades, né? Todos os abusos, todos os males, todas as ofensas do passado, Ele já tirou de nós essas dores e Ele já nos tornou filhos. Não esquece de ser guerreiro também não, hein? Mas Ele nos tornou filhos para experimentar, né, essa ligação com Ele, essa ligação de amor, essa ligação de clareza. As coisas de Deus são claras. Se não está claro alguma coisa na sua vida, presta atenção. Presta atenção se tem algo que não está claro. Porque Deus, as coisas de Deus são claras. E nós precisamos, né, andar nessa luz. Amém? Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse dia, e nos faça, assim, crescer na sua bondade, porque Ele já tirou de nós a condição de dores. Glória a Deus. Amém?